Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bora lá para mais uma análise. Pessoal, tá acontecendo uns negócios loucos aí no mercado, hein? Mercado, geopolítica, um monte de coisas aí que tá influenciando o mercado, né? Então, tivemos mais uma queda. É o fundo, não é? Aí na questão do BTC e tivemos uma movimentação interessante aí no mercado aí que a gente tem que ficar esperto, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, entendeu, pessoal? E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí dessa loucura que tá acontecendo, entendeu? E fica até o final que eu vou dar minha opinião, o que eu acho do que vai acontecer daqui pra frente e como eu estou me posicionando no mercado, se eu fiz alguma alteração, se eu não fiz, se eu vou seguir quieto que nem no último vídeo, se eu já tô aportando, se eu não tô, se chegou o momento aí do fundo do mercado. Bora lá, vou compartilhar minha tela aí com vocês pra gente ver e trocar essa ideia aí, beleza? Bora lá! Pessoal, vocês viram? Olha, tô aqui olhando aqui, mercado americano sangrando, pessoal, mercado americano sangrando aí, não é uma exceção, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês antes. Nós vivemos para poder a gente ver uma notícia dessa, né? Olha só o que saiu aqui. Trump diz que presidente chinês visitará a Casa Branca no final do ano. Galera, vocês têm noção que é isso? Aquela troca de farpa, é taxação, é não sei o que, é blá blá blá, não, que é isso, eu vou taxar os países e a China, e aquela treta, aquela briga geopolítica louca, né, que a gente tá acompanhando aí. E do nada, o presidente da China vai visitar a Casa Branca nos Estados Unidos. E tem mais, galera, e tem mais, olha só. O presidente americano diz que nesse domingo aqui, que o líder chinês visitará a Casa Branca nesse final do ano. Então, olha só, os caras vão conversar, será se é alguma pegadinha do Trump? Será se ele vai ter coragem de fazer a pegadinha que ele fez aí com outros caras, meu? Não dá pra saber. Essa daqui eu quero acompanhar, meu, pra gente ver o que tá acontecendo, né? O que vai pegar nessa visita aí do presidente chinês aí na Casa Branca, né? Querendo ou não, as duas maiores potências aí do mundo, né, estão brigando aí pela liderança mundial na questão da economia, né? Então é importante a gente acompanhar, parece que não, mas o que esses caras lá fazem influencia no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso Brasil, tá? Então, aqui fala aqui, ó, as duas maiores economias do mundo buscam recompor relações marcadas por uma turbulenta guerra comercial. Interessante, né? E também, olha só, quer ver? Tem uma parte aqui embaixo. Olha só, Trump reafirmou neste domingo que prevê viajar à China aqui em abril, antes dele visitar os Estados Unidos. Cara, que loucura, hein, meu? Que loucura. É exército, é marinha pra lá, é troca de farpas ali nos depoimentos, né? E complicado, vamos acompanhar, né? Mas eu só trouxe isso daqui. Não tem nada a ver com política, é que o que esses caras falam e fazem influencia a economia no mundo, né? Bom, fogo, mas vamos acompanhar. Pode ser narrativa ou não, né? Vamos lá. Aí voltando aqui, pessoal, o índice aqui de medo e ganância aqui 8, galera, aí olha só, morrendo de medo, tava 10, aí voltou aqui para 8. O negócio tá louco, medo extremo aí, entendeu? E para mim, na minha cabeça, quanto mais medo, melhor aí para quem sabe se posicionar e tá me acompanhando lá desde o começo do canal, né? Beleza? Então muita coisa acontecendo, o pessoal vai morrendo de medo aí na questão do mercado cripto, né? Falando aqui do DeFi Lama aqui, sem novidade aqui, perdemos aqui mais de 600 milhões aqui de dólares, continua 94 bi, liquidez aqui diminuindo bastante, entendeu? Mas de novo, se vocês assistiram minha playlist aí de criptomoedas, vocês estão bem posicionados, beleza? Vamos lá acompanhar então nossos indicadores aqui. Olha que interessante também, isso daqui eu não tinha falado, mas os short term holders aqui estão baixando o preço, entendeu? Olha só, lembra quando estava lá 97, quando agulhou aqui, ó? Ele chegou aqui, bateu aqui lá aqui, ó, agulhou em 97 exatamente, e aí o preço médio deles vem diminuindo. Olha só que interessante, sinal que eles estão comprando devagarzinho ali, entendeu? Isso é bem bom, é bem importante. Só que normalmente quando a gente fala aqui de bear market, pessoal, isso daqui acaba virando uma barreira. Então o preço normalmente ele vai lá, bate e cai, bate, cai, bate, cai, entendeu? Então aqui de novo o Truman Price passou direto e ele continua aqui, se a gente der um zoom, continua aqui, olha só, diminuindo bastante, entendeu?
65, pessoal, 65 aqui. Vamos lá, olha só. Reality Price continua em 55 aqui, o custo médio aqui dos caras aí, das baleias aí em 40k. Em 40k, temos que acompanhar, parece que não, mas os números mudam aí diariamente. Diariamente, então a gente tem que acompanhar isso muito de perto, tá? Então aqui de novo, né, olha só, parece um imã, pessoal. Aqui, ó, Reality Price aqui de 55k, entendeu? E aí, as baleias vão ou não defender as posições deles, pessoal? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí, tá? E, de novo aqui, né, o MVRV aqui, Z-Score, ele continua aqui em 1, um pouquinho acima de 1, né? Entendeu? Temos que acompanhar. Isso daqui é um dado muito importante, histórico, né? Olha só aonde chegou aqui nos últimos ciclos, né? As últimas baixas, os limites de baixa aí, ó. Menos 1,80, entendeu? Aqui, ó, menos 1,97 aqui, olha só, em 18. Aqui chegou em 1,80, menos 1,87. A gente tem que acompanhar isso daqui, querendo ou não, quem manda no mercado aí é as baleias, entendeu? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui que é diferente, que eu não mostrei ainda, é o Long Term Holder Supply. As baleias estão ou não estão comprando, entendeu? Então aqui, pessoal, enquanto tá todo mundo morrendo de medo aqui, ó, 8, olha só o que está acontecendo. Esses caras chegaram lá no fundo, lá, entendeu? E eles vêm devagarzinho aqui, ó, comprando, pessoal. Então as baleias, olha só, chegamos aqui no fundo aqui, parece que não, mas é um movimento onde eles começaram a comprar. O que isso significa, pessoal? Defesa de preço. Então, os long term holders aí, quem conhece o mercado, está começando a se posicionar, entendeu? Está começando a se posicionar, entendeu? Então é importante a gente acompanhar isso daqui. Strategy continua a mesma coisa, atualizando aqui. Última compra aqui em 9/2 aqui, 1.142 BTCs, preço médio de 76 mil dólares. E o que aconteceu hoje aqui de diferente, né, pessoal? Olha só. SP500 aqui, queda de 1,57%. Nasdaq, 2,25% aqui de queda, tá? E aí, aqui no Brasil, 1% de queda hoje. E FIX aí, para quem investe em fundo imobiliário aí, deu aí uma quedinha aí, entendeu? 0,096%, tá bom? Falando aí do calendário econômico, pessoal, aqui na quinta-feira aqui, teve aqui a parte do que? A divulgação aqui dos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, pedidos contínuos nos Estados Unidos, e aqui média móvel aqui das últimas 4 semanas aqui de pedido de seguro-desemprego. Pode perceber aqui, pessoal, falando de pedidos iniciais de seguro-desemprego, de 232k, ele reduziu aqui para 227k. Porém, pedidos aqui contínuos aqui de seguro-desemprego, foi de 1.841k para 1.862, então esse número aqui não foi bom, foi negativo, entendeu? E amanhã, pessoal, amanhã tem algumas informações importantes aqui, falando de mercado americano. E por que a gente fala do mercado americano, pessoal? Repetindo, é a maior economia do mundo, entendeu? Então tudo que acontece lá reflete no restante do mundo, entendeu? Então não tem muita novidade nisso daí. Então amanhã tem aqui índice de preços do consumidor, aqui o IPC, entendeu? Inflação nos Estados Unidos, aqui anual, aqui o resultado aqui de janeiro, pode ver que o atual ainda não está, entendeu? E outros dados aqui que é sempre muito importante, mas esses daqui são, parece que não, mas eles impactam. O índice de preço do consumidor, ele é bem importante, isso daí ele acaba influenciando o mercado. Outra coisa que aconteceu também aqui, pessoal, foi a parte aqui da tendência da taxa de juros americanas cair. Lembra que estava com as possibilidades aqui em 80 e poucos por cento? Olha só, 92,2% aqui de chance de manter aqui a taxa entre 350 e 375, caindo aqui para 7,8%, essa questão da redução. Então, isso daqui muda toda hora, mas está praticamente indicando aí que os juros americanos eles vão se manter. E isso não é bom, porque isso estanca a liquidez do mercado. Isso daí vai continuar lá o aspirador de pó lá puxando dinheiro para os Estados Unidos, diminuindo a liquidez do mercado, entendeu? Não sei até onde isso vai, tá bom?
Beleza? Então um resumo aí de dados econômicos do que aconteceu aí entre ontem e hoje, entendeu? E vamos lá para o nosso amigo BTC, o que está acontecendo aqui? Pessoal, olha só, lembra que eu falei aqui da média 200 semanal? Média 200, rosinha, aqui. Olha só, estamos aqui em 66, ele caiu aqui até, pessoal, 65 e pouco, tá? 65, ele agulhou aqui, o que significa esse preço? Vamos aqui retomar. Suporte aqui de 64 a 69, que é o topo psicológico aqui, pessoal, do ciclo anterior. Então, o que eu estou aguardando para iniciar os meus DCAs? Se vocês verem meu último vídeo, eu estou repetindo, ele está seguindo o ciclo, pessoal. Tá seguindo o ciclo. Então, olha só, média 200 aqui, depois disso, o que tem para se segurar? Entendeu? Difícil, difícil, difícil mesmo. Se até domingo, 9 horas da noite, esse número não se recuperar e ficar abaixo aqui desse número, que é o 68332 aqui, galera, aí segunda-feira eu vou começar a fazer meu DCA, porque na boa, vamos olhar quais são as próximas resistências. A gente tem aqui que estava 56 e caiu para 55 aqui, né? 55 aqui o Reality Price. Então tem que até ajustar aqui, ó. 55 redondinho, aqui o Reality Price. 55 aqui, 0 alguma coisa, o Reality Price. E aqui seria o CVDD. Vamos ver se o CVDD se alterou. Esse indicador aqui, pessoal, ele acertou o último ciclo. Vamos ver aqui. CVDD aqui, 47,124. Então ele aumentou um pouco, ó, 47,124. Vamos lá, 124. Vou até digitar aqui, ó, 47,124, para a gente acompanhar aí nas próximas análises. Vamos ver aqui, ó, o LTH, Cost Basis aqui, que é o custo aqui dos Long Term Holders. Se ele teve alteração. 40,830. Ele aumentou um pouquinho, ó. 40,830. Aumentou aqui, tava 39 e pouco. Então aqui, ó, 40,830. 40,830. Então, pessoal, a coisa está ficando preta. Aqui, pelo que eu tô vendo, ele tá seguindo o ciclo bonitinho. E a tendência aqui, pessoal, é cair mais. Ó, se a gente pegar aqui o diário, olha no que ele tá se segurando aqui. Ele tá se segurando bem aqui nesse suporte, ó, no suporte psicológico aqui do último ciclo, entendeu? Então ele tá se segurando aqui. Vamos ver até quando, mas olha, ele tá sem massagem, galera, sem massagem. Olha essa queda. Direto, sem ter sossego. Estamos falando aqui, depois aqui do último repique, de mais de... Não, ele caiu até mais, olha, ele chegou a cair 40% aqui. Sem massagem, deu essa recuperada e tá devolvendo tudo, tá devolvendo tudo. Tadinho do canal do Gaussian Channel aqui mensal, perdeu todas as médias, e a média aqui e a média 50 aqui, pessoal, tá acompanhando, ó, parecendo um muro. Entendeu? Então aqui seria, esse azul aqui, pessoal, seria o último ciclo. Você vê que ele foi ali lateralizando até cair e se segurar aqui. Você vê que ele agulhou aqui no último topo, né? Agulhou no último topo. Vamos ver. Tá parecendo que vai cair mais, tá? Então voltando aqui pro mensal, pro semanal, se ele perder essa média aqui no semanal, galera, a coisa vai ficar preta. Vai cair mais, tá? Aqui os dados econômicos, né, a parte de inflação e tudo, né, aqui no dia 13 que eu mostrei para vocês aqui, né, também. E tem uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, tá? Vamos aqui no mensal. Aqui no mensal, galera, de novo, né, vamos acompanhar. Aqui no mensal, o centro do Gaussian Channel foi o fundo do último ciclo. E existe uma coincidência do centro do Gaussian Channel com a média 200 mensal. O
que seria aqui 46 mil dólares hoje, só que você pode ver que ela está subindo. Então possivelmente ela vai vir subir mais aqui, tá? Ela vai subir mais. Será se a média 200 mensal vai ser o fundo? Junto aqui com o Gaussian Channel, aqui o centro do Gaussian Channel, que nem no último ciclo, temos que acompanhar para ver, né? Porque a gente não consegue adivinhar nada. E outra coisa, né, pessoal? Esse lance de querer acertar o fundo para pegar ali o da mosca, isso daí não é muito bom, entendeu? Que nem eu expliquei da outra vez, o importante é o DCA. Baseado, pessoal, baseado em quê? Em dados. Baseado em dados aqui, o que eu entendo e que eu entendo que faz sentido? Se ele perder a média semanal, aqui, de novo, essa média 200 semanal, e aqui no semanal eu vou começar a fazer meu DCA, porque eu vou perder aqui, lógico, vou perder aqui 20%, tudo. Vamos lá. Daqui até aqui, estamos falando em 13%. Se ele vir buscar mais abaixo aqui, estamos falando em 20%. Só que o drawdown também de subida é gigantesco. Então a gente precisa ter paciência para poder acompanhar, entendeu? Para poder acompanhar e também saber se posicionar. E com paciência, com estratégia, com cuidado. Vamos voltar aqui no mensal de novo. Eu queria mostrar outro detalhe para vocês. Vocês viram aqui que aqui no último ciclo ele agulhou aqui média 200 mensal, junto com o centro do Gaussian Channel, entendeu? E também aqui ele se segurou, ele está se segurando aqui nessa média que é a média 100 mensal. Pode ver que conforme vai caindo a gente vai tendo que aumentar o tempo, né, para a gente poder acompanhar, para ver que indicador ele está respeitando. Então você pode ver que lá no semanal é a média 200 e aqui no mensal é a média 100. Mas só que olha o que aconteceu aqui na última vez, ó. Ele perdeu isso daqui. Quanto que ele perdeu? Quanto que ele perdeu aqui até o fundo? Ele perdeu aqui 36% ainda, entendeu? Para depois ele dar aquela subida linda que foi aí, né? Que foi. E também temos a questão dos dias, né, pessoal? Tem a questão dos dias aí, que não sei se vocês viram, eu fiz um racional de dias do começo do ciclo até hoje. Desde lá de 2010. Que depois de 2017, ele foi respeitando. Bear Market, 364 dias. Bull Market, 1064 dias. 1064 dias aqui de Bull Market e 364 dias aqui, se vocês acompanharem a queda, do topo. Isso do topo, não do halving. Então, do topo ali, 364 dias até o fundo, né? 364 dias até o fundo e 1064 dias subindo. Então ele fez isso desde 2017. Eu detalho muito melhor isso daqui no meu outro vídeo do racional que eu expliquei sobre essa questão do tempo também, tá? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no RSI só pra gente fechar. Tirando aqui, vou deletar o canal do Gaussian Channel. Vou entrar aqui no RSI. Ah, índice de força relativa tá aqui. Tô procurando escrito como RSI. Olha só, pessoal. Lembra que eu falei aqui? Se você pegar aqui o fundo, tem espaço ainda para queda. E se você analisar o racional aqui, apenas quando essa linha amarela aqui cruzar a linha roxa, que a gente vai mudar o sentido aqui do ciclo, tá? Beleza? E faz total sentido. Se a gente for analisar do dia 10 de outubro até agora, que foi o topo, se a gente pegar aqui, ó, topo até hoje. Estamos falando aqui de 123 dias, a gente está falando de 364 dias, estamos falando aqui lá em outubro. Será se ele vai chegar até lá e vai ficar lateralizando? Lateralizar, depois que ele chegar no fundo, é lindo, pessoal, porque a gente otimiza nossas pools de liquidez, entendeu? Mas aqui, olhando o RSI, tá bem feio, olha só, tá mergulhando, tá ainda com espaço aqui para cair, tá? Ele tá aqui, a linha roxa aqui tá bem praticamente no fundo, mas a amarela, ó, tá com tendência da gente vir buscar isso daqui para depois buscar e ir embora, beleza? E aí, pessoal, o que vocês acharam
mais quedas, assim, 65 mil, tá se segurando ali como pode ali na média móvel 200 semanal, que corresponde ali a médias 100 do mensal. Mas vocês viram aqueles detalhes ali do último ciclo onde ele segurou? Centro do Gaussian Channel, ali a média 100 mensal. Aí temos ali o centro do Gaussian Channel também que ele tá se segurando. Cara, parece que a coisa tá se repetindo, beleza? Pessoal, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acharam e o que vocês estão fazendo. Eu ainda estou esperando. Até domingo, 9 da noite, se ele perder essa média 200 semanal, aí eu vou começar a fazer meus aportes ali, beleza? Galera, com inteligência a gente vai longe, analisando a gente vai longe. E outra coisa que é interessante, tá? Várias notícias aí no Twitter, na internet, o pessoal criticando, falou, não, é o espiral da morte, o BTC vai a zero. Comenta aí o que vocês acham também, se vocês acham que o Bitcoin vai a zero. Primeiro que ele não vai, porque eu vou deixar uma ordem lá de compra a $1. Beleza, galera? Então é isso daí, vamos acompanhando, entendeu? Mas tá se repetindo, ele tá caindo com muita força, não sei até quando que vai se segurar, beleza? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, deixa nos comentários e compartilha com os amigos essa análise on-chain e análise aí de mercado que a gente tá fazendo, beleza? Valeu, obrigado, até a próxima, um abração e bora lá ganhar dinheiro, galera. Um abraço, tudo de bom!